para o altar. Tá bom? Vai lá. Livro de Hebreus capítulo 6, vamos entrar na mensagem? Antes de entrar no ao vivo aí, o pessoal do som, só está um pouquinho agudinho aqui para mim. Tira um pouco do agudo. Bem pouquinho mesmo. Em nome de Jesus. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Ei, tá bom. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá? Então, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8. A partir de agora, que Deus possa falar ao seu coração. Ao pessoal que vai estar nos assistindo, porque esse programa também é gravado. E depois o Brasil inteiro, através do canal das igrejas, vão acompanhar a mesma mensagem que você recebe aqui. Então, que eles possam ser também abençoados em nome de Jesus. No culto anterior, eu vou repetir algumas coisas, já entra em assunto novo. Estamos falando sobre Hebreus capítulo 11, ou melhor, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Hebreus 6, 7. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Não há Deus maior. Hebreus 6, 7. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Está escrito assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus. Dá uma pausa aqui. Você que está aqui agora comigo, você sabe que esse finalzinho do dia começou a chover. Aí fora está chovendo agora. Forte, fraca, não vem ao caso. A Bíblia diz agora, por analogia, que eu e você, nós somos como uma terra. E como uma terra, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, Ele derrama sobre mim e sobre você, da chuva dEle, das bênçãos, do entendimento, da revelação, da palavra. E quando Deus ele derrama algo sobre nós, ou quando Deus nos entrega algo, cabe a você aceitar ou não. Eu não sei se você lembra de qual que diz Apocalipse capítulo 3 versículo 20, mas eu cito para você. Lá diz assim: disse Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu ceio e eu te abençoo. Só que às vezes nós, ao ouvirmos a voz de Deus, nós endurecemos o nosso coração. E quando nós endurecemos o nosso coração, aquela chuva, aquela água, aquela bênção, aquela palavra, aquele entendimento, não se cumpre na nossa vida. E não se cumpre por qualquer coisa, porque tudo que Deus faz pelo poder da sua palavra. No princípio de tudo, Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e o que mais? E vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E de repente diz a Bíblia assim, olha, e disse Deus, e tudo que Deus falou começou a existir. Então tudo que Deus faz pelo poder da sua palavra. Mas se você, como terra que somos, não recebe da chuva, da palavra, do entendimento, daquilo que Deus lhe entrega, daquilo que Deus lhe dá, daquilo que Deus lhe concede, então logo você, ao receber as instruções de Deus, por não receber, você não produz, você não vive, você não recebe a bênção. Versículo seguinte fala assim, versículo 8: mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Vamos ler desde o versículo 7,
porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Você sabe que para produzir espinhos não precisa fazer nada, pessoal. Deixa um terreno vazio, deixa um terreno durante um período, 6 meses, 1 ano. Quando você voltar lá, provavelmente vai ter espinhos, vai ter sujeira, vai ter mato, vai ter outras coisas. Deus está dizendo que nós somos comparados a essa terra, que muitas vezes Deus traz um entendimento ao nosso coração, mas nós não recebemos. Nós jogamos a palavra fora, como se aquela palavra não servisse, como se aquela palavra não prestasse, como se aquela palavra não fosse boa para nós. Mas se você receber a palavra, a Bíblia diz que junto você receberá a bênção que vem do Senhor. A história bíblica conta-nos a respeito de Isaac, um homem que viveu numa época de seca, em que não chovia. Todo mundo resolveu pegar suas fazendas, seus bens, tudo que tinham de valor, e descer ao Egito. Mas Deus aparece agora e diz: não desça ao Egito, fique nessa terra, fique nesta palavra, fique nesse entendimento, fique na minha palavra, e eu serei contigo. Ele resolveu acreditar. A Bíblia diz que todos desceram até o Egito, mas ele ficou naquela terra que Deus mandou que ele ficasse, e naquela terra Deus mandou que ele plantasse, ele plantou. Naquela terra, naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. Então o segredo para que a minha terra, a minha vida, a nossa vida se torne uma vida produtiva é recebermos da chuva, é recebermos da instrução, é recebermos daquilo que Deus nos dá, daquela palavra. Não por acaso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você vive daquela palavra que sai da boca de Deus, você então se qualifica para vencer todas as coisas. Quando você vive pela palavra, quando você vive pela obediência, quando você recebe a instrução que vem de Deus, você vive pela fé. E quando você vive pela fé, você já está aqui em Hebreus, vai só um pouquinho mais adiante, no capítulo 11, versículos 33 e 34. Hebreus 11, 33. Livro de Hebreus, capítulo é o 11, versículos 33 e 34. Diz assim, irmãos, 11:33, diz: os quais, acharam? 33, vamos lá? Os quais, pela fé, o que a fé provoca, o que a fé produz? Venceram reinos, que mais? Praticaram a justiça, que mais? Alcançaram a promessa, que mais? Fecharam a boca dos leões, que mais? Que mais? Apagaram a força do fogo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu queria destacar essa frase. Tudo isso aqui é bonito, mas eu queria destacar essa declaração, que diz que pela fé você pode apagar a força do fogo. Quando você recebe a palavra, a instrução que vem de Deus, você sabe de qual é salteado, que a fé vem pelo o ouvir. Então, quando você recebe da chuva ou da palavra, da instrução que vem de Deus, você recebe da palavra. A palavra produz fé. Quando você recebe a fé e começa a viver pela fé, a Bíblia diz que a fé, ela é poderosa para apagar a força do fogo. O que eu quero chamar a sua atenção é que a fé não apaga o fogo, mas tira a força que o fogo tem de lhe queimar, de lhe prejudicar. O exemplo é a história de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. 3 servos de Deus que pela fé disseram: o nosso Deus pode nos livrar.
E se Deus não nos livrar, fique sabendo que não nos curvaremos a ti, ó Nabucodonosor. E a Bíblia diz que a fogueira, ou que a fornalha, foi aquecida 7 vezes mais. Quando os soldados mais fortes, mais bem preparados, chegaram, antes de chegar na porta de entrada daquela fornalha, eles não aguentaram a quentura, o calor, o mormaço. E diz a Bíblia que é como se fosse línguas de fogo vieram e mataram aqueles homens. Só que os que estavam andando pela fé, a Bíblia diz que eles entraram dentro da fornalha e eles andavam dentro da fornalha. Deus apagou o fogo? Não. Deus apagou o fogo? Novamente, não. Tanto Deus não apagou o fogo, como os soldados de Nabucodonosor não aguentaram a quentura, o calor. Deus não apagou o fogo, mas Deus tirou a força, o poder que o fogo tinha de causar dano. Os 3 começaram a andar. Diz a Bíblia que não houve queimadura. Diz a Bíblia que não houve nem cheiro de fumaça na pele. Você sabe que quando você faz churrasco caseirinho, aquele churrasco, você vai em casa, carvãozinho, quando acaba o churrasco, você não sabe quem está cheirando mais, se é a carne ou se é você, né? Geralmente é assim. Quem faz churrasco sabe disso. Bem, mas diz a Bíblia Sagrada que o fogo não teve efeito. Isso é fruto da fé. Isso é fruto de você receber a instrução de Deus. Então, Deus, pela fé, Ele tira a força do fogo. Está claro para você que o fogo Deus não tira, mas o fogo não causa dano a você? Está claro para você que, por analogia ou por comparação, trazendo para a sua realidade, as suas lutas, Deus não vai impedir que as lutas venham, mas Deus vai tirar a força daquela luta para que ela não cause dano algum? Está claro para você que Deus não vai impedir você de ser injustiçado, caluniado, de alguém puxar o seu tapete? Deus não vai impedir isso. Mas quando isso acontecer, aquela força da maldade, de lhe prejudicar, de lhe atrapalhar, vai cair por terra e vai ser transformado em nada. Porque Deus vai tirar a força daquele fogo, a força daquela fofoca. Deus tira a força daquela doença. Deus tira a força daquela dificuldade. Porque pela fé Ele tira a força do fogo. Este é o recado para você. Mas se você não recebe da chuva, não recebe da palavra, da instrução, da orientação que Deus dá, aí Ele não pode fazer coisa alguma. Livro de Hebreus ainda, aliás, volta para Romanos agora, esquece Hebreus um pouquinho. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Em nome de Jesus. Não há Deus maior. Romanos capítulo 13. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Melhorou. Como nosso Deus. Como nosso Deus. Romanos capítulo 13. Não há Deus maior. Versículos 11 e 12. Não há Deus melhor. Romanos capítulo 13, versos 11. Não há Deus tão grande como nosso. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Eu vou lendo, vou parando e vamos entendendo. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora, do que, irmãos? De despertarmos do sono. Deus está falando para nós, dá uma pausa aí. Deus está falando para nós de um sono espiritual, que nós temos que acordar. O sono natural, quando o seu corpo está cansado, quando chega a noite, é normal que você durma. Mas o sono da morte, o sono espiritual, é aquele sono que faz você tomar decisões sem ter consciência, sem ter noção. Que faz você tomar atitudes que só depois que algo der errado, que você vai cair a ficha, você vai ter noção, vai ter a consciência da decisão que você tomou, da escolha que você tomou.
o sono da morte, muitas vezes é aquela decisão que você toma baseado numa ira, no momento de ira, no momento de que você primeiro age, para depois você parar para pensar no que foi que você fez. O Espírito Santo está dizendo através de Paulo: primeiro, desperte do teu sono. Existem pessoas que estão dormindo na fé. Você sabe quem é Deus, você sabe o quanto é Deus, mas você está desesperado. Até parece que você nunca viu Deus na sua vida. Você já venceu tantos leões, tantos gigantes, tantas batalhas, mas quem sabe os leões que hoje há na sua vida têm tirado a tua paz. Você ainda não entendeu. O que você deveria entender é que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que responde orações. Quando o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele respondeu: o meu socorro vem do Senhor. O versículo não acaba aí não. Continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez. Às vezes nós nos esquecemos. Nós falamos até o versículo: o meu socorro vem do Senhor. Aí você para aí. Sim, o teu socorro vem do Senhor, mas você tem que se lembrar que Deus, Ele já fez. Lembrar de que Ele já lhe curou, que Ele já te livrou, já te protegeu. Quem sabe de uma mesa de cirurgia, de um acidente. Ele já te guardou o seu casamento, Ele já respondeu a sua oração. Quando você trouxer à memória o que Deus já fez, aquilo trará fé ao seu coração, vai trazer alimento ao seu coração, para você acreditar: o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir, o Deus que me ajudou até hoje, Ele vai me ajudar até amanhã. Mas o diabo faz a pessoa se esquecer até do que Deus já fez. E às vezes você começa a olhar para aquilo que não tem, para aquilo que não deu certo, como se Deus não fosse Deus para também te socorrer. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça de onde Deus lhe tirou. Não se esqueça o quanto Deus operou na sua vida, porque o teu socorro sim vem do Senhor. Mas não se esqueça, o Deus que já fez. O Deus que já fez. O que é que Ele fez na sua vida eu não sei, mas alguma coisa Deus já fez por você. Traga isso à memória. Traga à memória. Não deixe o diabo lhe roubar isso. Traga à memória aquilo que Deus já fez na sua vida e desperte. Toda e qualquer luta que hoje você enfrentar, Deus também pode lhe ajudar em nome de Cristo. Digam graças a Deus. Fala mais. É isto digo que, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, continue a leitura, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu não sei se você se lembra quando você deu a vida para Jesus. Eu fiz isso quando eu tinha 8 para os 9 anos de idade. Hoje eu tenho 41. Parece que foi ontem. A igreja, ela era pequena, cabia 150 pessoas mais ou menos. Os bancos eram de madeira. Eu sentava com os meus pais mais ou menos no meio da igreja. E eu estava no meio. De um lado o meu pai, do outro lado a minha mãe, do lado da minha mãe a minha irmã caçula. E o meu pastor começou a falar de Jesus, que lá no céu haveria uma televisão muito grande, na época da televisão, viu gente? Hoje deve ser um telão de plasma ou coisa semelhante. Mas ele dizia que havia um telão muito grande e que naquele telão ia passar toda a nossa vida. Eu só tinha 8 ou 9 anos, de 8 para 9, eu já comecei a ficar com vergonha. Não que eu vivesse uma vida errada, eu era criança. Mas na minha cabeça eu dizia: Jesus, ai de mim. Será que o Senhor não vai mostrar alguma coisa feia, errada que eu fiz? Ô Jesus, vou ficar com vergonha. E de repente esse pastor olhou para a igreja toda e falou: pessoal, quantos de vocês aqui querem dar a vida para Jesus? Eu não olhei nem para o meu pai, nem para a minha mãe. Eu estava no meio, eu levantei e fui andando. Quando eu vi, eu já estava na frente do altar. Eu, mais 2 pessoas que eu não lembro o rosto de quem era, mas eu fui. E eu disse: eu quero Jesus na minha vida. Naquele dia o pastor orou por mim, orou por outros. Já fazem 33, vou completar 34 anos que eu dei a vida para Jesus. Nesses 34 anos que eu sou evangélico, que eu sou crente, que eu sou de Jesus, eu fiquei 2 domingos sem vir à igreja, só 2. Um porque eu fiz uma cirurgia e não deixaram eu sair todo costurado do hospital, senão eu iria todo costurado. E no outro que eu estava numa viagem, marcado para chegar domingo de manhã na cidade em que eu morava, só que choveu tanto que o avião não decolava, não tinha como decolar. Eu cheguei no domingo, mas já era depois do último culto da minha igreja, não dava mais tempo.
Fora isso, eu nunca fiquei em 34 anos um domingo sem vir à igreja. Não importava se chovia, não importava se eu estava cansado, não importava se eu tinha visita em casa, porque naquele dia que eu dei a vida para Jesus, eu entendi que Jesus estava voltando, e eu não queria que Jesus voltasse e me encontrasse dormindo, preguiçoso em qualquer outro lugar. Eu queria que quando Jesus voltasse, ele me encontrasse na presença dele. O tempo passou, minha cabeça hoje é grande, minha cabeça hoje é uma cabeça de gente adulta, mas eu entendi e continuo entendendo, que assim como aquele pastor disse há 34 anos atrás, Jesus está voltando, Paulo está dizendo, Jesus hoje está mais perto. Você que já ouviu 2, 3, 10, 20 vezes, Jesus está voltando, eu digo para você, ele está mais perto hoje do que ele esteve ontem. Ele vai estar mais perto a semana que vem do que ele está hoje. Quando Jesus vai voltar, eu não sei, mas a vinda de Jesus é real. Será que quando Jesus voltar, ele vai te encontrar na presença dele? Ele vai te encontrar orando, vai te encontrar. Não é que você tem que orar 24 horas, não é isso. Não é que você tem que jejuar todo dia, não é isso. Mas você tem que andar na presença de Deus. Eu fico admirado com Davi. O salmista Davi, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor. Vamos ser sinceros. Se você tivesse oportunidade de pedir algo para Deus, você ia pedir uma coisa só? Primeiro você já ia pedir um monte. Você ia dizer: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me faz isso, me faz aquilo outro, me ajude aqui, me ajude a colar. Ah, Deus, lembrei do meu parente, lembrei também disso. O Davi disse: eu só quero uma coisa. Às vezes nós queremos tanta coisa de Deus, o Davi só queria uma. Às vezes nós pedimos um monte de coisas para Deus, o Davi só pediu uma. Às vezes nós pedimos um monte de coisas que se resume em coisas para o nosso benefício. O Davi pediu só uma coisa: que eu possa morar na presença de Deus. Davi não queria ser um turista, alguém que de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, ia à igreja. Ele queria morar na presença de Deus. Esse é o segredo de quem nunca perde uma batalha. Davi nunca perdeu uma batalha. Já disse aqui centenas de vezes, Davi não foi perfeito. Como homem, como pai, ele foi um fracasso. Mas como rei, nunca perdeu uma batalha, porque ele aprendeu a morar na presença de Deus. Esse é o segredo. Ele morou na presença de Deus. Então desperta. Jesus está hoje mais perto do que ele esteve ontem, do que ele esteve o ano passado, do que ele esteve no dia que você deu a vida para Jesus. Desperta, não durma o sono da morte. Ao contrário, desperte para Deus. Deus quer ver você na presença dele. Na presença de Deus, a solução. Existem pessoas que são turistas na presença de Deus. O Simão Pedro era um pescador profissional. Ele tinha uma equipe de pesca, de tralhas, de barcos, de instrumentos que o ajudava a pescar. Ele sobrevivia da pesca, pagava impostos da pesca, ele sustentava a família dele da pesca. Mas Lucas capítulo 5, versículo 3 e 4 diz que ele trabalhou a noite toda e não conseguiu nada. Mas Jesus se aproxima, entra no barco dele com a permissão dele, e quando Jesus acaba de pregar, olha para Simão e diz: Simão, vai para as águas profundas. Tem gente que quer grandes resultados sem se envolver com Deus. Tem gente que quer grandes milagres sem se envolver com Deus. Tem gente que quer uma grande peixe ou uma grande bênção sem se envolver com Deus. Deus é um Deus de relacionamento, pessoal. Deus todos os dias ele descia no jardim do Éden e falava com o homem face a face. O Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus estático que fica lá parado, você chega e diz: eu quero isso, toma. Não, ele é um Deus de relacionamento. Todo dia ele quer te ver na presença dele. Mas se você não se relaciona com Deus, não vai para as águas profundas, existem sonhos que nunca vão se realizar na sua vida. O Pedro era trabalhador e trabalhou a noite toda, mas Jesus disse: vá para as águas profundas, e ele foi. E diz a Bíblia que lá nas águas profundas ele lança a mesma rede, do mesmo barco, do mesmo mar, e agora havia peixe. Ele trabalhou a noite toda, e a Bíblia Sagrada diz que ele não pega nada. Mas agora ele obedece à voz de Jesus. Ele lança a rede uma única vez e colhe tantos peixes, mas tanto, que ele mandou que chamar: ei, venha vocês também. A Bíblia diz que era tanto peixe que encheu outros barquinhos. Não deu para encher só o peixe dele, deu para ele repartir com muita gente. Vai para as águas profundas. Desperte o sono da morte.
Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem expectativas a nosso respeito. As expectativas de Deus são das melhores. Ele disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é expectativa. Na mente de Deus você não é um fracasso, você é um vencedor. Na mente de Deus você não vive doente, você tem saúde. Na mente de Deus você não vive uma vida de castigo, de condenação, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Coloque a vida em Cristo, não há condenação. Mas se a vida não está em Cristo, aí sim há condenação. A praga, a macumba, a feitiço, a olho gordo. Você sabe que tem crente que tem medo de olho gordo, pessoal. Você não está em Cristo, não. Tem crente que chega para mim e diz: pastor, ora por mim, porque a fulana foi na minha casa, colocou o olho naquilo que eu tenho. E daí? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas se você não está em Cristo, qualquer olho gordo vai pegar. Se você não está em Cristo Jesus, qualquer praga de quem quer que seja, vai funcionar. Mas se você está em Cristo Jesus, aquela praga, aquele olho gordo vem, vai bater e vai cair. Lembra de Hebreus 11:34? Deus, ele tira a força do fogo. Deus tira a força do olho gordo. Deus tira a força da praga. Deus tira a força da mandinga. Deus tira a força de todo o mal. E ele te abençoe em nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal. Volta para a Bíblia aqui, olha. Se eu conseguir avançar, diz... O que mais que ele fala aqui? Versículo 12. À noite, só mais uma vez, à noite. Irmão, por que viver à noite? A noite que Deus se refere não é esse momento em que o sol se põe, mas é aquele momento de dor, de lágrimas, de tristeza, de sofrimento. A Bíblia Sagrada fala a respeito de Salmos capítulo 30. O choro pode durar durante o quê? Toda uma? Mas a noite acaba, gente. A noite acaba. Eu não vou repetir agora a mensagem anterior, mas no culto anterior eu falei sobre uma palavra bíblica que está em Levíticos capítulo 25, que fala sobre o ano do jubileu. A cada 50 anos toda a dívida era perdoada. A cada 50 anos todo mundo que devia qualquer coisa era perdoado. E foi uma lei criada por Deus. Porque na mente de Deus ninguém tem que ser escravo do outro. Na mente de Deus você não tem que viver miserável. Na mente de Deus você não tem que trabalhar e nunca ter nada na vida. Na mente de Deus você não pode lutar e não ter vitórias. Na mente de Deus você luta, mas vence. Você planta, mas colhe. Você trabalha, mas vê resultado. Você pede, mas recebe. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê como mais do que vencedores. Não por acaso Paulo disse: somos mais do que vencedores por amor e por amor daquele que morreu na cruz por nós, por amor de Cristo. Você é mais que vencedor. Então o que eu devo fazer? Primeiro, a noite é passada, não aceite mais. A noite é passada, versículo 12 ainda. A noite é passada e o dia é aleluias. Quando é que o dia chega, pastor? Quando você entende a palavra, quando você entende o recado. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você entende o recado de Deus, o dia chega para você. A noite passa, o dia chega, a tristeza vai embora, dá lugar à alegria, a derrota sai, dá lugar à vitória, o fracasso desaparece e dá lugar ao sucesso. Mas para que isso aconteça contigo, se cumpra na sua vida, você tem que fazer uma coisa. O que? Versículo 12. A noite é passada, o dia é chegado. O que mais diz aí? Vamos lá? Rejeitamos. Você tem que rejeitar. Ele diz aí: rejeitamos ou rejeitemos, pois as obras das trevas. Isso é uma decisão tua, não é de Deus. Não é Deus quem tem que expulsar o sofrimento da sua vida. Ele já o fez. É você quem tem que rejeitar, olhar para a sua vida e decidir: eu não aceito mais essa depressão, eu não aceito mais essa enfermidade, eu não aceito mais essa miséria, eu não aceito mais essa crise, eu não aceito mais tal problema, eu não aceito mais tal dificuldade. Você é quem rejeita. Eu costumo dizer que aquilo que nós toleramos, nem Deus pode mudar, porque Deus respeita a sua escolha. Mas se você rejeitar, Deus também rejeita.
Mas você tem que rejeitar as obras das trevas, aquilo que não vem de Deus, aquilo que rouba, aquilo que mata, aquilo que destrói. Tira da sua vida. Decida: Deus, eu não quero mais isso, eu não permito mais isso na minha vida, e Deus vai tirar esse mal pela raiz. E termina aqui a mensagem 12: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e por último, e vistamo-nos das armas da luz. Eu vou parar aqui. Se você ler Efésios capítulo 6, a Bíblia fala sobre o capacete, a couraça, o escudo, a espada, o calçado, a chamada armadura de Deus. Quando você recebe daquela chuva, daquela palavra, daquele entendimento, Deus fará você produzir e receber da bênção de Deus. Se você puder voltar no primeiro versículo que nós lemos, eu vou encerrar a mensagem aqui. Qual foi o primeiro versículo? Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu encerro a palavra. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu vou terminar aqui a mensagem. Livro de Hebreus capítulo 6, verso 7. Vamos encerrar? Diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Como ser abençoado? Quando Deus der dessa chuva, quando Deus lhe der dessa palavra, desse entendimento, quando Deus falar ao seu coração, receba, assuma, tome posse daquela palavra. É desse jeito. Como ser abençoado, como receber a bênção do Senhor? Ele está dizendo que você é como uma terra, que quando Deus derramar, mandar da chuva dele sobre a tua vida, essa chuva que Deus vai mandar sobre a tua vida, ela tem que vir sobre você com uma força tão grande, que quando você receber, tomar posse da palavra, do entendimento que Deus der para você, a Bíblia está dizendo, você então receberá as bênçãos da parte de Deus. Mas se você não recebe da chuva, da palavra, do entendimento que Deus lhe entrega, ao invés de você receber da bênção, você produz espinhos e carrapichos, espinhos e abrolhos. Quer receber da bênção? Receba da palavra. Aquela palavra é a instrução de Deus. Não durma, a noite é passada, o dia é chegado. O sofrimento acabou, a vitória chega. Mas cabe a você rejeitar as obras das trevas. Vamos fazer isso hoje em nome de Cristo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é bom. Jesus é bom, gente. Aleluias, vamos ficar em pé, por favor. Eu quero você hoje rompendo com as barreiras da mesmice, porque tem gente que é sempre a mesma oração, sempre a mesma coisa. O Davi só pediu uma coisa: eu quero estar na presença de Deus. Queira também. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor, ministrando sua graça e amor. Aleluias. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Feche os seus olhos. A Bíblia Sagrada diz que Davi só pediu uma coisa. Talvez você veio preparado para pedir umas 50 coisas. Peça só uma. Deus, eu quero estar na tua presença. O Espírito de Deus está aqui,
operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, aleluias. E se Ele está aqui, Ele quer ouvir a sua voz. Se Ele está aqui, Ele quer ouvir o seu clamor. Agora não é hora de pedir, agora é hora de dar, de oferecer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Raia doricanda labalachoricanda labaias paia. Nós estamos aqui para te dar, Jesus. Estamos aqui para te oferecer, Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos, a vitória. Cochiche no ouvido de Deus, que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, 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 aleluias. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, rabaia churiandas, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus, eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Oh, meu irmão, não fique preso a ritmos, não fique preso a canções. É a sua oração, é o seu novo cântico a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero me despertar. O tempo da noite tem que passar, o tempo de trevas tem que passar, o tempo de dificuldade tem que passar. Oh, meu Deus, é vivendo um novo tempo, é vivendo uma nova história. E para isso, Deus, eu quero morar, eu quero habitar diante de ti. Aleluia, aleluias, aleluias. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se envolvendo, meu irmão. Quebra essa barreira. Quebra essa barreira. Oh, meu irmão, quebra essa barreira. Você nasceu para adorá-lo, você nasceu para ser de Deus. Oh, rabaia churianda, labala churianda, labala churianda, labaia. Riando lobo, choricanda, ricanda, labala churianda, labala churianda, labá. Riando lobo, chocanda, ricanda, labala churianda, labala churianda, labala churianda, labá. Riando lobo, chocanda, ricanda, labala churianda, labala churianda, labaia. Riando lobo, chocanda, ricanda, labala churianda, labá. Oh, meu irmão, se envolva, se envolva, se envolva. Oh, se envolva com o Espírito Santo. Oh, Ele quer te levar. A noite é passada, a noite acabou, meu irmão. É tempo de alegria, é tempo de comunhão, é tempo de festa, é tempo de brilho, é tempo de envolver-se com Deus. Aleluias. Riandolo bolocho candaricanda la balachuricanda la balatia rabalachoricanda la balachurianda la balachurianda la baia churianda la baia. Riandolo bolocho candaricanda la churianda la ba. Riandolo bolocho candaricanda la baia churianda la baia chi. Riandolo bolocho candaricanda la balachurianda la churicanda la baias. Aleluia, 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 aleluias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há, não há. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, sua vida está cante, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Abra os seus olhos um instante. Hoje, quebrando até todos os protocolos aqui, sem regra, sem tempo, eu queria fazer um convite para você que ainda não deu a vida para Jesus. A segunda ou a parte final dessa mesma canção diz assim: e quando enfim chegar a hora, pensa nisso comigo só um instante. Chegar a hora, todo mundo vai passar por isso, em que a morte enfrentarei. Aí eu dou uma pausa e faço-lhe uma pergunta: você está pronto para esse momento? A canção diz: sem medo então tereis vitória. Mas será que você está pronto para esse momento? Eu queria dar uma oportunidade para você que ainda não deu a vida para Jesus, mas não quer sair daqui hoje sem se render aos pés dele. Você que diz: pastor, eu quero hoje dar a minha vida para Jesus. O que é dar a vida? Tem gente que diz: mas Deus já sabe que eu sou dele. Mas enquanto você não confessa, você não é. Romanos 10 diz que aqueles que confessam, estes serão salvos.
você precisa confessá-lo. Se você é alguém que o chamado desviado, eu não gosto muito dessa palavra, mas tem gente que usa com frequência. Pastor fulano está desviado. O outro diz, pastor, eu estou distante. Eu quero me reconciliar. Eu disse que não há lugar mais santo, mais bem preparado do que o altar. Um dia Moisés teve um encontro com Deus. Deus chegou para ele e disse, tire os sapatos dos teus pés. Tirei o meu aqui agora, estou de meia, porque o lugar é santo. Este lugar representa a santidade de Deus. Eu vou lhe dar 10 segundos para você que quer dar a vida para Jesus ou hoje quer se reconciliar com Deus. E se você olha para um lado, não sei se quero, se o fulano, o que vão pensar de mim? Você me perdoe, você não merece Deus, porque quem se envergonha dele, Deus vai se envergonhar de ti. Mas se você diz, pastor, eu quero Deus na minha vida, entregar a minha vida pela primeira vez, ou eu sei que eu pisei na bola com Deus, mas hoje eu quero me reconciliar. Então você vai sair do seu lugar, vai vir aqui diante do altar. Não olhe para mais ninguém, só olha para o altar. É do lugar da sua bênção. Sai do seu lugar. Pode aplaudir a Jesus que Ele é bom. Aleluias. Olha só para o altar. Vou orar já já. Olha para o altar. Quem mais? Pode vir. Pastor, eu quero. Pode aplaudir a Jesus por cada pessoa que vem. Olha só para o altar. Fica aqui na frente. Olha só para o altar. Se você não quer, não venha. Mas se você quer, você pode vir, se reconciliar com Deus, dar sua vida para Ele. Esse dia foi preparado para você. Eu tirei o sapato simbólico. Ninguém precisa tirar sapato não. Você tem que tirar só o orgulho. Reconheça que você precisa de Deus. Não precisa tirar sapato, só o seu orgulho. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pastor, eu quero Jesus na minha vida hoje. Eu vou cantar essa canção. Feche os seus olhos. Quem está aqui na frente também. E quando enfim, olha que lindo, pense na letra dessa música. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte, aleluias, 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 enfrentarei. Sem medo então tereis vitória, Deus. Sem medo então, aleluia, aleluia, aleluias, tereis. Verei na glória, imagine isso. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Estenda as mãos aqui para o altar. Você que está no altar, feche os seus olhos. Você que está na frente do altar, diga assim comigo: Senhor Jesus. Só quem está na frente do altar, diga: Senhor Jesus, eu te confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu me reconcilio e quero que a partir de hoje todos os meus pecados, desde o dia em que eu nasci até hoje, sejam perdoados em o nome de Jesus. Diga: minha vida pertence a Deus. Deixa o pastor dar uma bênção para vocês. Pai, aqui estão agora, meu Deus, essas 9 pessoas nesse horário, ó Deus, que estão se reconciliando, dando a vida para Jesus. Jesus, eu te peço que cada uma dessas pessoas agora, que elas sejam recebidos como teus filhos. Abraça-os, ó Pai, como quem recebe um abraço de um pai. Jesus, que o nome dessas pessoas seja escrito no livro da vida. E agora, Pai, eu já te peço, batiza-os com o Espírito Santo. Batiza-os com o Espírito Santo. Os pastores e obreiros vão abraçar uma pessoa só. O pastor abraça um homem, as obreiras abraçam as mulheres. Deus, eu quero agora, Deus, que o Senhor venha abençoar. Pai, abraça essa pessoa agora com teu afago. Isso, e fecha os teus olhos. Receba agora o abraço de Deus. E o pastor, o obreiro, ore por essa pessoa como se fosse o teu filho na fé agora. Isso, abrace agora. Receba o abraço de Deus. Pai, eu oro
por esse povo agora e te peço, Jesus, multiplica agora essa tua unção, meu Deus, é o fogo do Espírito Santo, vai batizando pessoas agora, Pai, na língua dos anjos, vai trazendo agora o teu amor, vai trazendo agora o teu carinho, vai trazendo agora o teu afago, meu Deus, é mais do que emoção, é a tua presença, Jesus, eu quero a tua presença, vai batizando com o Espírito Santo agora, Pai, vai batizando com fogo, vai batizando com renovo, Jesus, eu quero renovo agora, eu quero mais de Deus sobre essa pessoa, receba de Deus agora, receba o abraço, isso, vai orando, igreja, ora, ora, ora em nome de Jesus, aleluia, Pai, que essas pessoas sejam uma bênção nas tuas mãos, aonde o diabo nunca mais vai poder tocar nessa pessoa, aleluia, 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 meu Deus, é renovo, é unção de renovo, é unção de Deus agora, riandoloboiachá, riandobiacá, riandolobolocho, riandolobolocho, candaricanda labalatia, rabalachoricanda labalachurianda labá, riandolobolocho, candaricanda labaias, aleluia, riandoloiaxi, rianda lá, yaturicanda lobolocho, candaricanda labalachurianda labaias, alerianda loboiatiricanda labaiaxi, aleluia, 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 aleluia. Faça morada em cada vida, Deus. Faça morada em cada vida, Espírito Santo. Faça morada, Espírito Santo. Faça, 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 faça. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. A minha vida é do Receba o abraço de Deus, toda a igreja agora. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do... Ministre uma bênção sobre essas pessoas agora. Minha esperança é meu... Pastores e obreiros, ministre a bênção sobre este povo, aleluias. A minha vida é do mestre, oh, meu coração é do meu mestre, oh, o meu caminho é do mestre, oh, minha esperança Diga obrigado, Espírito Santo, e vamos aplaudir a Jesus. Parabéns a vocês, viu? Receba o abraço carinhoso do Espírito Santo. Vamos cantar a minha vida, cante assim, ó, cante assim, ó. A minha vida é do mestre, meu coração. Diga que você é de Deus. Diga assim, ó, mostre para Jesus te ver. Diga, Senhor, eu sou teu, aleluia. O meu, oh, minha esperança é meu mestre. A parte da canção diz: a Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho
Para encerrar, minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Então aplauda Ele, tudo é dele, sua vida, seus caminhos são deles. Obrigado, Jesus. E amém. Parabéns por ter vindo aqui hoje. Apesar do tempo de chuva que está aí fora, Deus trouxe você aqui hoje para fazer algo bom na sua vida. E que você saia daqui com esse renovo do Espírito Santo sobre você em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. E ao pessoal que está pela televisão, continue com a programação local. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Com Deus, gente. Glória a Deus. Irmão.